Olá, pessoal! Começando mais uma live aqui da Sinvexis. Como você está vendo aí embaixo em azul, meu nome é Igor Moreno, eu sou professor da Sinvexis, né? E a gente está aqui junto com a Camila Machado, também professora, para falar sobre uma live desse final de ano, começo de ano, esse período de transição, né? 2020, 2021. E a gente sabe que foi um ano bem complexo, por isso a gente fez uma série de lives agora, nesse final de ano, justamente para conseguir auxiliar vocês a otimizar esse processo do planejamento, né, de vida. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre um aspecto do planejamento de vida, né, ao longo dessa live, mas só para me apresentar, né, já falei. E agora, Camila, se você quiser falar alguma coisa, como é que foi seu ano aí, para a gente começar bem essa live, né, 2021. Bom, Igor, tudo bem? Então, acho que foi um ano difícil para todo mundo, né? Mas o importante é a gente sempre estar buscando fazer nosso melhor. E aí, nesse sentido, a Sinvex, ela produziu essa série de lives, né, especial final do ano, essa live gravada, na verdade. E aí a gente vai estar aqui interagindo com vocês, mas respondendo perguntas que já foram feitas, no caso, e enviadas para a gente previamente, tá? A gente fez uma seleção das perguntas e vamos estar respondendo aqui nessa live, tá bom? E aí é isso que eu acho que podemos Perfeito. começar, né? Muito bom. Deixa eu ver aqui, a gente pode compartilhar os slides, né? Eu acho que já está compartilhado. Aí, ó, pronto. Planejamento 2021, quais suas metas evolutivas? Né? Então, como a gente disse, essa live ela faz parte de um conjunto, né, de outras lives. E só para a gente seguir um pouco o nosso roteiro, né, o que a gente vai fazer, né, daqui para frente? A gente vai falar, né, primeiro do contexto, né, depois o que são essas metas evolutivas, como definir uma meta evolutiva, né, como que você vai elaborar uma meta realista, né? Lembrando que a meta ela é para ser alcançada, né? Como organizar, né, essas metas evolutivas e monitorar também depois, a gente vai tentar responder essa pergunta, será que está dando certo, será que está dando errado? Eu posso mudar a meta no meio do caminho? Como é que funciona essa questão do monitoramento? E, por fim, mas não menos importante, essa questão da persistência das metas evolutivas. Tá certo, pessoal? Então, já para a gente dar início, eu vou partir aqui para o nosso começo, né? Só para a gente contextualizar um pouco o que significa, né? Na verdade, o que significa não, onde é que a gente está, né? De onde a gente está, para onde a gente vai, né? Pessoal, eu não falei da Sinvex, né, no começo, porque aqui a gente vai falar um pouco mais da Sinvex. E o que é a Sinvex? É uma instituição conscienciocêntrica, ou seja, da conscienciologia, centrada os seus interesses na consciência, né? E essa instituição ela visa justamente estudar, divulgar, pesquisar, né, a inversão existencial, que é essa técnica de planejamento máximo da vida humana. A Sinvexis, né, todo o trabalho realizado na Sinvexis é por meio do trabalho voluntário, ou seja, todos os professores, né, todas as pessoas que se dedicam a voluntariar na Sinvex não recebem nada para trabalhar, porque uma das bases principais do voluntariado dentro da conscienciologia e das instituições conscienciocêntricas é justamente essa questão de você doar sem cobrar nada, né, em troca. Você está doando ali, porque a gente sabe que no final das contas isso vai ajudar muitas outras pessoas e, obviamente, a gente também ganha bastante com isso, ganha evolutivamente por meio dessa doação, do trabalho voluntário, né, e do processo assistencial como um todo. A inversão existencial, só para a gente equalizar um pouco os nossos conhecimentos, ela já é uma técnica de planejamento máximo da vida humana, tendo em vista a pessoa conseguir atingir ali, né, o completismo existencial. E o que seria esse completismo? Ela completar as metas evolutivas que ela se traçou, né, para si mesma, né, vamos dizer assim, antes de nascer, num contexto extrafísico, né, que a gente chama de curso intermissivo, que é um momento onde a consciência extrafísica, né, antes de nascer, ela tem uma oportunidade de
ter uma visão um pouco mais abrangente com relação à sua próxima existência, definir e traçar um planejamento de vida, né, antes de ressomar, né, ou seja, antes de renascer, que a gente chama de programação existencial, ou ProExis, né? E a inversão existencial, ela é uma estratégia de vida. Ela é uma estratégia, é uma técnica que a gente aplica aqui nessa dimensão intrafísica, já com o corpo físico, né, para cumprir esse planejamento de vida, para cumprir essa programação existencial por meio, né, da organização, do planejamento, da priorização da assistência, né, e da antecipação de vamos dizer assim, escolhas e prioridades evolutivas, né? Então, quanto mais a pessoa, desde jovem, ela opta, ela prioriza a evolução consciencial, mais ela vai ter possibilidade de dinamizar o seu processo evolutivo. Então, a inversão existencial, ou Invexis, enquanto uma técnica evolutiva, essencialmente, ela visa você planejar a vida humana, né, tendo em vista o cumprimento da ProExis, mas para dinamizar o seu processo evolutivo, te ajudar a te tornar uma pessoa mais lúcida, né, melhor, mais assistencial, enfim, e que ao final da vida tenha aí cumprido toda a sua programação. E uma das técnicas, né, que estão dentro da técnica da Invexis, justamente, é o que a gente chama de maxi planejamento invexológico, né? E o que seria, né, o maxi planejamento? É esse planejamento máximo da existência. O maxi planejamento e a técnica da Invexis, na verdade, eles se confundem, né? Então, dá até para a gente falar que, assim, se a pessoa ela aplica a técnica da Invexis, né, mas ela ainda não tem um maxi planejamento estruturado, essa técnica da Invexis, ela tá meio bamba, né? Porque se a Invexis, ela é uma técnica de planejamento máximo, e o maxi planejamento é justamente esse movimento, né, de planejar a sua existência, tendo em vista o cumprimento da programação existencial, né, uma coisa depende da outra. Então, essa live especificamente, ela faz parte de um contexto maior de lives, né? Então, nós já tivemos agora uma primeira live, a última live, né, que foi sobre a questão do propósito de vida, do propósito evolutivo, né? Que visão de futuro que você tem. E essa agora a gente vai falar. Antes dessa do propósito, teve uma live também sobre o processo do balanço, né? Então você vai fazer um balanço, te ajudar a fazer um balanço do ano de 2020, né? Que, como a gente falou, não foi um ano fácil, né? Foi um ano bastante desafiador, mas o ideal é que a gente consiga aproveitar esse momento assim de final do ano, que é mais propício para algumas reflexões, com até nesse momento até de isolamento social, né? E conseguir fazer um balanço do ano. Depois, a outra live, né? Segunda live especial de fim de ano, foi para ajudar, né? Esclarecer essa questão do propósito evolutivo, né? Da sua vida, da existência. E essa live, por sua vez, ela vai entrar mais no assunto das metas, né? Das metas evolutivas, o que são metas, enfim, todo esse processo em torno de como a gente chegar no nosso objetivo, né? E a próxima live, são 4 lives especiais, ela vai falar mais da parte cotidiana, né? De como você implementar uma rotina útil para poder viabilizar essas metas. Então, é como se fosse uma continuação, tá? Então, se você não viu as últimas lives, entra lá, dá uma olhada, porque é uma série especial aí de 4 lives que são gravadas, né? Não são ao vivo, então são vídeos que a gente está colocando no lugar das lives para aproveitar esse momento, não deixar o nosso canal do YouTube sem movimentação, né? Mas com certeza a gente quer trazer aí um conteúdo super especial para você, porque, enfim, essa questão do balanço, do planejamento, de você conseguir se organizar, é uma das essências, né, da técnica da Invexis, e isso ajuda muito todo mundo, né? Quanto mais a gente conseguir pensar, refletir sobre isso, colocar em prática, executar, monitorar, mais a gente vai ver resultados lá na frente da Invexis, né? E não é nada além da nossa, vamos dizer assim, né, Camila, obrigação, né, de professor de Invexologia, falar
né, e esclarecer um pouco mais com relação a planejamento e a metas existenciais, metas evolutivas também. Né? Então, não perca aí essa série de lives. Esse é basicamente o contexto, né, dessa live em que a gente está inserido. E acho que já dá para a gente entrar aí no próximo slide, né? Deixa eu ver aqui como que a gente... o que são metas evolutivas? Bom, então, esse tema, né, de metas evolutivas, como você falou, Igor, ele tem tudo a ver com o processo da inversão existencial, né? Porque a inversão existencial é justamente o planejamento máximo da vida humana e o planejamento envolve a parte mínima do planejamento são as metas que você vai cumprindo ao longo da sua vida, né? Então, as metas que você tem ao longo daquele ano, as metas que você tem ao longo dos meses, das semanas e até dos dias. Então, vai fazendo esse crescendo de metas, né? Até você conseguir conquistar o completismo da vida inteira. Pode colocar o slide? Isso. Então, para definir, para a gente começar a entrar no tema da live de hoje, né? O que são metas evolutivas? Então, a meta evolutiva é o alvo ou escopo evolutivo que se deseja alcançar, capaz de ser medido no tempo e no espaço. Ou seja, aqui como a gente traz na figura aqui abaixo, né? Existe um propósito de vida, que foi o tema que foi abordado na última live, e dentro desse contexto de propósito de vida maior, a pessoa ela vai estabelecer pequenas metas que vão compor esse objetivo, esse propósito maior de vida, né? Então, como você vê aqui, esse muro aqui representa como se fosse um objetivo maior, um propósito de vida, né? A programação existencial da pessoa, e as metas seriam esses tijolinhos que a pessoa vai colocando dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, até conseguir conquistar o seu objetivo, o seu propósito, né? E aí é interessante, pode passar o próximo slide. É interessante a gente definir a conceituação aqui de valor, objetivo e meta. Qual que é a diferença desses três conceitos? Valor é aquilo que vai direcionar as ações da pessoa, do indivíduo, né? Então, por exemplo, o valor não é algo que você alcança, é algo que ele vai direcionar, vai servir como bússola. Então, por exemplo, a assistencialidade é um valor muito importante no processo da inversão existencial, né, no processo da conscienciologia. A erudição é outro valor que a pessoa pode almejar. A fraternidade, a amizade, a família. Então, todos esses elementos, eles são valores que a pessoa vai pautar os objetivos dela naquela direção, né? Ele serve como bússola. Então, ele não é algo que a pessoa alcança e pronto, deixa de existir. Não, ele é algo que ele é perene, ele é algo que vai direcionar as ações de uma pessoa. E aí, nesse sentido, é interessante a pessoa refletir quais são os valores evolutivos dela, porque todos nós somos consciências em evolução e todos nós temos valores tanto não muito evolutivos quanto valores evolutivos. E o foco da live de hoje é a gente trabalhar no sentido de identificar quais que são os nossos valores evolutivos, para dessa forma estabelecer nossos objetivos evolutivos e assim estabelecer as metas, que são a menor parte. Então, o objetivo ele seria um alvo, também um alvo a ser alcançado, mas em maior escala, vamos colocar assim. Então, por exemplo, a pessoa tem o valor da interassistencialidade, da erudição, e aí ela traça um objetivo para a vida dela de escrever um livro para ajudar as outras pessoas. Esse é um objetivo maior. E aí, nesse sentido, ela vai traçar metas que são como se fosse o passo a passo desse objetivo, que são metas para alcançar aquele objetivo final que ela tem. Então, o objetivo é um alvo de longo prazo, podemos dizer assim, e as metas vão ser alvos de curto prazo que a pessoa vai construindo o processo até chegar no objetivo final que ela tem. Tudo isso pautado nos valores evolutivos dela. Ficou claro essa parte? E aí, pode passar. E aí é importante a gente destacar aqui que as metas evolutivas devem ser sempre coerentes com o propósito de vida da pessoa. Então, como o Igor falou antes, a técnica da inversão existencial,
é uma técnica para a pessoa conseguir materializar aqui o que ela aprendeu no curso intermissivo dela, ou seja, o que ela programou antes de nascer para essa vida intrafísica. Então, a pessoa, com base nessa programação existencial, que vai compor, né, o objetivo de vida daquela pessoa, a razão dela estar aqui nessa dimensão intrafísica, o que ela tem que fazer aqui nessa dimensão intrafísica, ela vai pautar, vai construir as metas dela com base na própria programação existencial, tá certo? Você, Igor, quer complementar alguma coisa? Não, acho que é por aí mesmo. Essa questão dos objetivos, né, e das metas, na verdade, a gente pode falar até que, assim, dentro de cada meta também tem um objetivo, né? Mas qual que é a diferença, né, fundamental aí? A meta, ela tem um prazo específico. Você coloca um prazo para ela acabar e você consegue ter indicadores para poder acompanhar. Não necessariamente o objetivo, dentro do significado do objetivo, você já tem indicadores ou um prazo. Né? Então, a meta ela tende a ter mais concretude, ela tende a ser mais concreta. Né? O objetivo ele pode ser simplesmente aquilo que você quer alcançar. Né? Então, por exemplo, a Camila deu o exemplo lá do livro. Né? Então, qual que é o meu objetivo? Escrever um livro, supondo. Né? Se o objetivo da consciência é escrever um livro, ela pode ter uma meta de escrever um livro quando? Até quando? Aí ela vai definir um prazo. E como que ela vai acompanhar isso? Quais são os indicadores? Por exemplo, né, páginas escritas ou capítulos escritos por mês. Né? E aí é uma possibilidade dela conseguir acompanhar isso que já virou uma meta. Né? E aí ela vai ter mais possibilidade de realizar esse objetivo. Né? Então, essa diferença é fundamental aí, né? Entre meta, objetivo. Às vezes a gente usa como se fosse a mesma coisa, né? O professor Valdo Vieira traz lá no livro 700 Experimentos da Conscienciologia, né? Esse tratado aqui, ó, tá aqui do meu lado, inclusive. É um tratado aí que funda, né, a Conscienciologia. Tem um capítulo aqui, né, que se chama Metas do Inversor aos 40 anos de idade, né? A rigor, né, como o prazo e os indicadores para atingir aquelas condições, né, evolutivas que ele coloca são 11 metas, se não me engano. Como esses indicadores, né, esses prazos são mais assim subjetivos, cada pessoa vai estabelecer para si, né? Poderia muito bem o capítulo chamar objetivos, né, do inversor aos 40 anos de idade. Mas no fim a gente acaba, né, usando como se fosse a mesma coisa. De qualquer forma, é aquilo que a gente deseja alcançar do ponto de vista evolutivo. É isso aí. E só trazendo também, Igor, para esse contexto de final de ano, início de ano novo, né? O pessoal costuma muito fazer esse processo de as resoluções do ano, né? Geralmente são aquela lista de coisas que você quer alcançar naquele ano, em que você escreve sempre no início, no final do ano, né? Ou então no início do ano que está começando, mas que a pessoa engaveta e só vai pegar as resoluções dela no final do ano para ver se por um acaso ela conseguiu cumprir. E essa não é a proposta que a gente está trazendo aqui, né, Igor? Essa questão de você conseguir fazer esse acompanhamento, essa mensuração através de indicadores de que você está caminhando no processo das suas metas, no processo dos seus objetivos. Então, esse processo da resolução é interessante que muitas pessoas elas fazem assim, né? Elas planejam assim, mas o planejamento é escrever o que elas querem para aquele ano e elas engavetam, não pegam mais naquilo até o final do ano para ela ver se, por um acaso, no final do ano ela conseguiu atingir o que ela tinha programado. Às vezes ela nem lembra o que foi, né? Exatamente. Também no final do ano... Desculpa, pode falar aí. Não, é isso. Não, eu ia falar assim, que às vezes no final do ano a pessoa, ela veste uma roupa diferente, né? Ela vai lá, pula várias ondinhas, né? E aí, não necessariamente isso vai ajudar ela a atingir, né, esses objetivos dela, né, essas metas evolutivas, né? Então, o que ela precisa fazer, na verdade, é se esforçar e acompanhar, né, esses objetivos. Então, é isso que você está falando, exatamente. Né? Não adianta ir nesse momento, né, apelar para o santo
nem pular ondinha, é você mesmo que tem que se esforçar. Pelo menos essa é uma das premissas que a gente utiliza aí, né? E eu, pelo menos, não conheço nenhuma receita, né, diferente dessa. Então, assim, como definir metas evolutivas, né? Aí tem um mundo aí, né? Porque assim, evolução ela é aquela coisa mais abrangente, né? A gente, no fim das contas, as metas evolutivas elas partem, né? Também de uma necessidade evolutiva nossa, né? E também uma necessidade, de uma conjunção, na verdade, né? Uma necessidade evolutiva pessoal e também uma necessidade evolutiva do contexto ali onde você está inserido, né? Então, muitas vezes a meta evolutiva ela tem relação com essa conjuminação, essa conjunção, essa união entre a sua demanda pessoal e a demanda também das outras consciências que o cercam e até mesmo de um grupo muito maior, quando a gente está falando até de polikarma, né? Então, só para voltar ali no slide, né? Você tem o propósito de vida, você tem o seu objetivo, né, de vida, é aquilo que você quer para você, né? E um objetivo ou mais objetivos, né? O propósito é aquela questão um pouco mais abstrata, né? Mais abrangente, que já foi falada, né? Teve na última live. E a ideia, né? Dessa live aqui é a gente entrar mais na estratégia para alcançar esses objetivos, né? E para materializar esse propósito, né? Então, como a Camila falou, você nasceu por quê? Para que você nasceu? O que você está fazendo aqui no mundo, né? Qual que é seu quinhão, né? Aqui de doação, de interassistência, né? Enfim, de ajuda, né? Aos demais, ajuda solidária. Então, assim, tudo isso que a gente está debatendo, no fim das contas, visa o processo evolutivo, né? Antes de mais nada. E essa estratégia, ela passa, para a gente conseguir materializar o nosso propósito evolutivo aqui na Terra, né, a nossa programação existencial e as cláusulas da nossa programação existencial, a gente precisa traçar ali uma série de estratégias, né, que é basicamente um raciocínio de meios e de fins, né, um raciocínio de como a gente vai atingir aquele objetivo, por meio do estabelecimento de metas, né? Então, as metas, elas fazem parte de um processo estratégico mesmo. Então, como que você vai definir, né, uma meta evolutiva? Né? Basicamente é isso. Você precisa primeiro saber o que você quer da sua vida, né? O que você quer da sua evolução. Você quer evoluir ou não? Né? Isso é a pergunta básica, né? Se você não quiser, também nem precisa, né? Deixa a vida me levar, né? Então, mas já que eu acho que você está aqui, né, assistindo esse conteúdo até agora, eu acho que tem pelo menos um interesse, né, de estabelecer algumas metas evolutivas e dinamizar o seu processo. Então, a meta, ela vai te ajudar a materializar isso. Como que você faz? É o que a gente já estava falando até no último slide, né? A meta evolutiva, ou a meta em si, ela é igual o objetivo, aquilo que você deseja alcançar, mais algum indicador, né? Mais algum prazo. Por exemplo, escrever um livro, né? É o meu objetivo. Os indicadores, quais são os indicadores? Escrever, e aí, por exemplo, o objetivo principal, né? O objetivo maior, geral, grandão, é escrever um livro, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Qual que é a minha meta, então, né, para estabelecer isso? Eu vou escrever um capítulo do livro por mês. O indicador, ele é algo concreto que você consegue ver e medir. O indicador é como se fosse uma unidade de medida. Então, se você conseguir pegar o objetivo, deixar ele concreto e dividir ele em unidades de medida ou unidades funcionais, né? Igual a Camila estava conversando antes, né? A unidade funcional seria a menor parte daquilo, ou uma parte menorzinha,
você consegue depois, a partir de uma constância, né, atingir aquele objetivo maior. Então, eu vou escrever um capítulo por mês, né, e aí você tem o prazo, que é o mês, e o indicativo, né, a unidade de medida, no caso ali é o capítulo, que é uma parte do livro, que é o todo grandão. E isso você pode usar em outros aspectos da sua vida, em outros âmbitos da sua vida. Não é tudo que você vai conseguir medir dessa forma, tá? Então, por exemplo, a pessoa que precisa se dedicar, ela quer melhorar os relacionamentos dela, né? Ela vai precisar pensar e refletir mais que tipos de indicadores que ela vai utilizar para medir isso, né? Mas as próprias relações dela vão ajudar a ter esses feedbacks de, enfim, se ela está sendo uma pessoa melhor ou se ela está conseguindo se relacionar melhor com as outras pessoas ou não, né? Então, esses indicadores e até o próprio prazo, só para voltar ali no slide, isso tudo que a gente está falando precisa de realismo, né? Então, a meta e o objetivo, ela parte de uma situação ideal, né? Planejada. Eu quero atingir aquilo, aquela condição. E muitas vezes um dos problemas que a gente tem na juventude é essa dificuldade de estabelecer metas com realismo, porque a pessoa ainda tem pouca experiência de vida, ela não sabe exatamente quanto tempo que vai durar aquilo, né, ou quanto tempo que ela vai precisar, né, demandar para ela atingir aquele objetivo, né, aquela meta. Então é muito comum, Ou então, né? às vezes também o jovem não tem a paciência, né, de esperar as coisas acontecerem. Exatamente. Então, é muito imediatista. Aí também compromete, né? Porque às vezes ele quer aquele resultado para aquela hora, imediato, e às vezes as coisas não acontecem assim. É preciso ter paciência, é preciso ter investimento, é preciso traçar um passo a passo, né, uma estratégia, e aí ele acaba desanimando no meio do caminho, né? Quando não Isso. consegue. Aí, Camila, te fazer uma pergunta, aproveitando que você falou disso. Como que a pessoa pode lidar melhor para ter mais realismo, né? E traçar uma meta assim com menos ansiedade, né? Para ela conseguir ter essa visão assim mais realista ou com menos autoficção, né? O que você acha? Então, eu vejo que esse processo da autoficção e de traçar metas com mais realismo, ele vai depender do processo de autopesquisa da pessoa e da experiência. Então, não tem como a pessoa ela não decidir uma coisa, achar que vai ser aquilo e ela não ter o processo da experiência para verificar aquela hipótese que ela levantou, né? Então, ela tem a hipótese que ela tem determinado traço, então tem a hipótese que ela consegue cumprir determinada meta naquele prazo. Mas se ela não colocar em prática, se ela não experimentar aquele processo, não vai dar para ela ter aquele parâmetro, né? Então, eu vejo que o melhor meio de você evitar esse processo da autoficção e da falta de realismo é você, de fato, colocar em prática. Então, o processo da autoficção, você procurar sempre fundamentar em fatos reais, né? O que é aquilo que você está pensando, aquela hipótese de pesquisa que você tem sobre você, e o processo da meta faz e estabelece um prazo. E aí vê, se não conseguiu cumprir, avalia por que não conseguiu cumprir, será que aquela meta precisava de um tempo maior ou precisava ser dividida em passos um pouco menores, a gente vai falar disso um pouquinho mais adiante, né? Precisaria definir passos um pouco menores para conseguir alcançar aquele processo, então é sempre um processo de tentativa e erro, e assim o processo de evolução vai acontecendo, né? O processo de crescimento, de planejamento e evolução. Eu vejo assim. É bem sério, né? Essa questão da pessoa ela estabelecer essas metas com realismo. E aí, quando a gente fala ali realismo, né? Às vezes a pessoa fala, não, então eu preciso ser realista, o máximo possível. E aí ela não consegue, ela trava de tanto que ela quer ser realista e ter perfeita Aí ali, vira traçar a meta pessimista, né? correta. É a meta correta que ela quer exatamente. E aí, assim, a gente não vai acertar em tudo. E é comum, todo planejamento que a gente faz, você ter uma margem de erro ali. Né? Por quê? A gente não controla o mundo, né? Não controla tudo em volta. Né? Então podem Felicidades, acontecer né? outras coisas, né, que não foram previstas, seja com você, seja no ambiente.
né? Seja no seu redor. Por exemplo, a pandemia. Quem que estava prevendo uma pandemia em 2020? Aposto que essa pandemia mudou as metas das pessoas. Ou pelo menos a forma de realizar essas metas. Ou pelo menos o prazo, né? O prazo, é. Duvido que alguém manteve a vida igualzinho do jeito que estava. Difícil, muito Esse difícil. planejamento, ele tem que ser, para ser um planejamento saudável, ele tem que ser flexível, né? Para ir se adequando às idas e vindas que a vida tem, né? Tem adversidades que não tem como prever, então é importante para um planejamento sadio, homeostático, que ele seja, tem esse caráter de flexibilidade, né? Para a pessoa conseguir ter resiliência, de se readaptar a novos contextos. Então, eu acho que dá. Eu queria só fazer mais uma pergunta, que está ali no slide. Que assim, há uma quantidade ideal, né, de metas evolutivas. Tipo assim, a pessoa, sei, às vezes ela quer estabelecer, né, 30 metas, né, ou 40, 50. Como é que funciona isso? Tem uma quantidade, ou uma só? Como é que é isso daí? Bom, isso é o que a gente vai abordar também um pouquinho no próximo slide, né? Então, acho que já dá para a gente ir introduzindo. Maravilha, então. Vamos ver. Que é Pronto. como organizar suas metas evolutivas, né? Então, às vezes as pessoas elas fazem determinados planejamentos e elas têm um pouco de dificuldade de organizar o processo das metas dentro desse planejamento. Então, qual que é a, a forma mais estratégica assim de você lidar com o processo da organização das suas metas evolutivas? É buscar fazer esse processo de crescendo de metas. Ou seja, ter em mente que os pequenos passos levam a grandes conquistas. E aí aqui a gente traz essa imagem mostrando a importância dos pequenos passos para conseguir, de fato, alcançar novas conquistas. Porque como a gente estava conversando antes, às vezes a gente faz um planejamento que a gente não consegue nem dar o primeiro passo, né? E isso dificulta muito o processo de continuismo e de a pessoa alcançar o que ela se propôs. E aí é importante a pessoa avaliar o que foi que impediu ela de conseguir dar aquele primeiro passo e aí reorganizar, às vezes fazer metas um pouco menores, né? Fazer um passo a passo mais realista e sempre estar fazendo essa reavaliação, né, do processo. Organiza as metas, coloca na prática e vê o que deu certo, o que deu errado, para daí, da próxima vez que for fazer essa avaliação, já organizar de uma maneira mais funcional. E aí, esse processo que o Igor trouxe de qual que é a quantidade ideal, né? Existe uma quantidade ideal? Eu trago aqui nesse segundo ponto, que é dos setores da vida que são prioritários. Então, nossa vida, o Max Planejamento, né, ele envolve o planejamento de todos os setores da nossa vida. Porém, existem momentos evolutivos e contextos evolutivos em que você vai ter que priorizar de fato uma coisa ou outra, porque não dá para você priorizar tudo, porque o conceito de prioridade não é esse, né? Então, a priorização envolve você selecionar, às vezes, em determinado contexto, aquele setor da vida que você que precisa de maior investimento aquela hora. Então, por exemplo, na época do vestibular, o setor que precisa de maior investimento é o processo acadêmico, o processo profissional. Então, a pessoa vai se organizar para fazer metas relacionadas àquele contexto para ela conseguir se desenvolver bem naquele contexto, né, naquele setor da vida específico. A pessoa, às vezes, está numa fase um pouco mais avançada, a vida profissional dela já está um pouco mais estabilizada, então ela vai poder priorizar outras questões, mais, às vezes, de voluntariado, assistencial, da docência, conscienciológica, e aí ela vai definir, vai avaliar o próprio contexto de vida dela, identificar quais são os setores da vida dela que precisam de maior investimento naquele momento, e aí traçar objetivos que são pautados em valores evolutivos, como a gente conversou lá no início. Então, para cada setor da vida, identificar qual o setor prioritário do momento, identificar quais são os valores evolutivos que você traz consigo, que se relacionam com aquele setor daquela vida, então interassistencialidade, então se desenvolver no voluntariado, no processo da docência, e aí estabelecer objetivos
e dentro desses objetivos estabelecer metas que você possa ir acompanhando, né? Que é o processo que o Igor trouxe no início dos indicadores, de você ter um prazo estabelecido para alcançar aquele alvo. E aí você estabelece as metas, ou naquele ano, né? Espalhados assim pelo ano, ou então no mês, ou então na semana, para conseguir alcançar aquele objetivo. E aí, qual que é a quantidade ideal, vamos colocar assim? Isso vai depender do fôlego de cada um e das prioridades de cada um, mas o indicado é que você não tenha muitas frentes de atuação para conseguir focar os seus esforços de maneira mais assertiva, né? Naquele item que você está buscando desenvolver. Eu estou vendo aqui, a gente recebeu uma pergunta da Lucimara. Acho que é um bom momento da gente trazer essa questão aqui, né? Que ela pergunta assim: poderiam trazer alguns exemplos de técnicas de planejamento para 2021, né? E assim, existem várias técnicas, né? A própria sociedade aí tem ramos de diversos, até desde o autoajuda, né? Mais simplório, né? Até técnicas que realmente funcionam aí, que tem uma boa funcionalidade. Mas, assim, dentro da conscienciologia, e mais precisamente da invexologia, né, da técnica da inversão existencial, eu acho que esse processo de você conseguir, né, ao mesmo tempo, saber priorizar e o que é mais importante e não deixar de lado todas as outras áreas da sua vida, eu acho que esse é o ponto mais sério, assim, dentro da Invex, né? Porque não adianta nada a pessoa falar, né? Eu sei que a minha prioridade neste momento, por exemplo, é o meu vestibular para a medicina, por exemplo, né? Aí a pessoa abandona todo o resto que ela está fazendo e ela foca só nessa meta de passar no vestibular de medicina, né? Isso, do ponto de vista da inversão existencial, né, que tem como unidade de medida a precocidade, a gente vê, na maior parte dos casos, né, que as pessoas que se dedicam a uma coisa só na vida dela, ela coloca toda a energia dela em uma meta só, a chance dela se frustrar é maior, né? E também, o que acontece? Ela perde muitas oportunidades evolutivas, né? Então, essa questão de você estar atento, né, a oportunidades assistenciais em cada área da vida, né, e conseguir levar tudo de eito, que a gente fala, né, levar tudo conjuntamente, isso é uma das coisas mais sérias, assim. E aí, nesse sentido, tem não é bem uma técnica de planejamento, até tem uma técnica junto disso, mas é uma técnica de primeiro você vai fazer um diagnóstico, né, e depois você vai planejar. O professor Pedro Borges, ele tem um verbete recente que chama Eitologia do Intermissivista, e tem alguns itens lá que são áreas da vida, né, e eles são divididos, essas áreas, são 10 áreas, se não me engano, em metas existenciais, evolutivas, que assim, são gerais para toda pessoa que está aí, né, intermissivista, está aplicando até alguma técnica evolutiva, né, quer se desenvolver, né, a partir desses princípios da conscienciologia, a gente vê que são metas mais gerais, né? E para atingir essas metas, primeiro você vai fazer um diagnóstico. Quais áreas que eu estou bem, quais áreas que eu não estou bem, né, dentro dessas metas? E onde eu estou deficitário, eu vou estabelecer uma meta, ou para ficar melhor, né, não deixar passar, né, aquela área que eu estou vendo que eu estou deixando para trás, e também alguma área que às vezes eu estou em subnível, né, eu tenho muita habilidade nisso daqui, por que eu não estou fazendo aquilo ali, né? Então esse processo de fazer um diagnóstico técnico, tem várias técnicas que ajudam nesse diagnóstico e podem ajudar a estabelecer uma meta mais clara, né? Por exemplo, esse Eitologia do Intermissivista, tem o próprio Invexograma,
né, que a gente colocou, e tem outras técnicas também de planejamento, as próprias bases do Maxi Planejamento Invexológico, mas, e aí do ponto de vista já de planejamento, tem uma outra técnica que ele coloca dentro daquele mesmo verbete, professor Pedro, que chama, acho que, tríade da realização. O que você faz, né, dentro daquilo? Uma vez que você estabeleceu a prioridade, você vai dividir ela em três né, vamos dizer assim, três metas menores que vão levar até aquela prioridade. E cada uma dessas 3 metas menores, você também vai dividir em outras 3 metas menores. Então, no final, você vai estar com 9 metas, se não me engano, para chegar em um grande objetivo, né? E essa técnica ela é bem interessante, porque você consegue visualizar, né? Tem até um gráfico assim, e você consegue visualizar e acompanhar como que você vai chegar naquele objetivo, né? Ou não. E aí, assim, isso é uma das técnicas, né, de planejamento que você pode utilizar, né? Fazer essa técnica da tríade da realização, se não me engano. E, Camila, se você quiser complementar, trazer algumas outras técnicas, eu sei que você também tem algumas coisas escritas sobre isso, né? Isso, nesse contexto, Igor, eu queria ressaltar aqui que é importante salientar a diferença entre priorização e fanatismo, que é isso que você estava trazendo, né? Que o fato de você estar priorizando uma determinada área da vida, em determinado contexto evolutivo, não significa que você vai agir com fanatismo em relação àquilo, né? Ou seja, esquecer tudo e só fazer aquilo da sua vida. Não existe isso, não é saudável, né? Você tem que levar todas as áreas da sua vida de maneira conjunta. Às vezes, em algum contexto da vida, vai priorizar uma coisa ou outra ali, algum setor ou outro, mas sempre levando tudo em conjunto, né? Evitando esse processo do fanatismo em relação a uma área só, né? E é importante salientar essa diferença, né? E dentro desse processo de técnica de planejamento, pessoalmente eu aplico uma técnica de planejamento que eu acho que já tem algumas técnicas bem parecidas escritas sobre isso, mas foi uma que eu desenvolvi para o meu contexto pessoal, que funciona bem, né? Tem funcionado bem. Que é assim, eu tenho o meu Max Planejamento, né, da vida intrafísica organizado, e aí dentro de cada ano eu seleciono os setores da vida que estão precisando naquele ano de maior investimento e separo as metas prioritárias daquele ano dentro de cada setor da vida que está precisando desse investimento. E aí eu coloco um objetivo para o ano, que seria, no caso, a resolução, né? Mas não é aquela resolução que você faz e guarda na gaveta, né? Que a gente tinha conversado. É uma resolução que é um objetivo de vida para aquele ano, e aí eu divido esse objetivo em metas a longo, médio e curto prazo. Então, eu divido as metas em o que eu quero ter atingido coloco o objetivo para atingir até dezembro do final do ano, e aí os meses divido de 3 em 3 meses, o que eu tenho que ter atingido, e aí, a partir desses meses, eu divido nas semanas o que eu tenho que ter construído, e aí, a partir disso, nos dias. E aí, eu vou avaliando dia a dia se eu estou conseguindo cumprir aquelas metas ou não. Para daí conseguir, né, completar. Naquela semana, se eu conseguir completar o que eu me programei para aquela semana, e naquele mês, se eu conseguir completar o que eu me programei para fazer naquele mês, e assim até o final do ano. Eu lembrei de outras técnicas, né? Uma que é uma técnica bem famosa na Conscienciologia, já, que vale a pena, tem até curso, tem um monte de coisa já sobre isso, né, escrita, que é a técnica de mais um ano de vida intrafísica, né? Então, se a pessoa ela vê que ela está muito atrasada na programação existencial dela, no atingimento das suas metas evolutivas, ela pode utilizar dessa estratégia, né, essa técnica que é basicamente você colocar para si mesmo, né, e fazer esse autocompromisso como se você fosse morrer, como se você fosse dessomar,
né, daqui exatamente um ano, 365 dias. E aí você vai buscar organizar a sua vida do ponto de vista evolutivo para aproveitar ao máximo possível todas as experiências que você tem, né, como se fosse grandes oportunidades evolutivas. E aí o professor Valdo coloca, né, também, essa técnica também está nesse livro aqui, 700 experimentos da Conscienciologia, e vale muito a pena aplicá-la, especialmente nesse contexto, assim, né, quando a pessoa vê que ela está meio no marasmo, ela vai ver item por item ali, né, e realmente aquilo ajuda bastante a dinamizar o processo evolutivo, tá? E uma outra coisa que eu faço é como que eu acabo me planejando, né? Assim, eu vejo muito em cima da minha própria autorreflexão e do meu momento evolutivo. Então, é igual a Camila estava falando, né? Então, a meta, o estabelecimento das metas, acaba sendo um exercício de autocientificidade. Você vai vendo, né, em cima da sua demanda, da sua realidade, né, e da realidade que você consegue observar, quais são as necessidades evolutivas que emergem desse momento, e você conseguir identificar essas necessidades evolutivas e traçar alguns objetivos e metas relacionados com essas necessidades, né? E uma coisa interessante é que, por exemplo, tem pessoas que funcionam, né? As pessoas não funcionam de um mesmo jeito, né? Então tem gente que funciona se ela vai colocar aquela meta e ela vai acompanhar aquilo todo dia, ela vai ver aquele processo e tal. Tem gente que funciona mais numa linha assim de autocoerência. Então, por exemplo, eu sou mais nesse processo. Então eu vejo aquela demanda que eu tenho, eu coloco aquele objetivo, eu deixo aquilo bem visível para mim, né, no meu escritório, eu tenho uma lozinha, né, onde eu deixo os papéis, algumas coisas assim visíveis na minha frente para eu saber quais são as minhas prioridades, qual que é o meu diagnóstico do momento, o que eu preciso fazer, né? E aí eu vejo se aquilo está coerente, se o que eu estou fazendo, né, no meu dia a dia, está coerente com aquele meu objetivo ou não. E aquilo é uma avaliação constante, diária, né? E aí acho que já dá para a gente ver o próximo slide, que é exatamente sobre esse processo de como monitorar, né? Como monitorar, né, as metas evolutivas, né? Então, assim, uma sugestão, né, que a gente pode fazer é você conseguir separar um momento na semana para avaliar os indicadores, esses indicadores que são que vão te dar mais assim objetividade, né, da realização daquela meta ou não. E aí é aquele exemplo que a gente estava falando. Número de capítulos ou páginas de um livro. Por exemplo, se a meta for ler tal livro, né, em um mês, quantas páginas eu preciso ler por dia ou por semana, né? Então, se é um mês, são 4 ou 5 semanas, você vai estabelecer ali, e aí você vai acompanhar semanalmente, né? E aí, existem algumas técnicas em que você faz um follow-up, um acompanhamento semanal, né? Eu costumo fazer esse tipo de acompanhamento, né? Além de eu conseguir olhar lá todos os dias, né, os meus objetivos para não ter aquilo, perder aquilo de vista, né? Principalmente questão de valores, mas quando é um objetivo assim mais claro, ou algum projeto que eu tenho que realizar, né, mais concreto, eu acompanho semanalmente os meus projetos e as minhas realizações. Então eu separo um momento na semana, né, e pego aquele momento, no meu caso é segunda-feira, né, de manhã, e eu vou fazer aquela análise de como foram as coisas, o que eu fiz, né, e o que eu preciso fazer. E aí eu vou planejar a minha semana. Tem sempre ter algum momento em que você vai conseguir fazer esse balanço, né, essa revisão, e também já deixar claro para você o que você precisa fazer, e deixar a semana mais planejada para conseguir lidar com os fatos no dia a dia, porque, enfim, as coisas vão surgindo situações novas, diferentes, e que acabam, às vezes, impondo, né, se impondo diante da gente, né? E aí, assim, a meta maior, ela pode ser
monitorada pela execução de metas menores, que é o que a gente estava falando, né? Então, por exemplo, né, a pessoa às vezes ela tem uma meta de iniciar a TENEPS, por exemplo. E aí ela vai, por exemplo, estudar a TENEPS antes de iniciar a TENEPS. Ela sente com ela que aquilo é importante para ela, aquilo é um valor, ela tem aquela meta. Então tá, eu vou iniciar a TENEPS daqui a um ano. Quais são outras metas que eu posso estabelecer? Né? Então, uma delas pode ser, eu vou fazer um curso sobre TENEPS. Outra, né, eu vou estudar todos os livros que tem sobre TENEPS. Vou ler o manual da TENEPS, né, 2 vezes, ou vou estudar ele profundamente. E aí a pessoa ela vai desmembrando e criando metas menores, que é basicamente aquilo que a gente já estava, né, comentando. E esse outro ponto da flexibilidade, né? Por que é importante a gente se planejar? Porque quem não se planeja, né, quem não estabelece metas e objetivos, acaba ficando muito mais suscetível ao que acontece. Por quê? O mundo, gente, é uma coisa assim, né? São muitas consciências interagindo, intrafísicas, extrafísicas, fatos, fenômenos, um monte de coisa acontece, né? E a gente não está impassível diante dessa realidade, a gente está no meio de tudo isso, né? A gente é interdependente. E aí nós sofremos essas influências também, né? Pelo menos até a desperticidade, né? A gente sofre bastante essas influências. Então, um dos pilares até desse processo de autodesassédio maior é a pessoa conseguir se organizar. Porque se você não se organiza, né, as coisas vão acontecendo, tem o rolo compressor, e, enfim, a coisa fica muito mais difícil de você lidar. E como a Camila estava falando, tem a questão do aprendizado. Então, é uma questão, assim, é uma vivência mais científica, né? Que a gente coloca. Para você vivenciar as metas evolutivas, né, e conseguir se aprofundar nesse processo, você precisa lidar bem com os erros e com essas contingências, essas coisas que vão aparecendo, esses fatos que não foram planejados, né? E buscar aprender com isso, extrair o máximo possível das experiências. Tem até um livro que eu recomendo fortemente, que ajuda muito nessa criação de estratégias e metas evolutivas, principalmente do ponto de vista de Recim, que chama Mude Tudo o que Quiser, a nova ciência do sucesso pessoal. Pode parecer, né, um livro de autoajuda e tudo, mas de fato é um livro, sim, de autoajuda, né, mas ele é um livro totalmente baseado em pesquisas da psicologia, ele tem uma sustentação científica muito consistente, né, ele traz técnicas, assim, muito interessantes, né, para você conseguir fazer as mudanças que você precisa fazer, né? Então, basicamente, uma das coisas que eles colocam lá é isso, é você transformar uma frustração ou alguma coisa que deu errado em uma oportunidade, né, de avaliar aquela situação e tirar alguma lição daquilo, né? Então, esse é um dos principais pontos, né, das pessoas que têm, né, sucesso nas mudanças pessoais comparado às pessoas que não conseguem levar suas mudanças para frente, né? Camila, se quiser falar alguma coisa? Tá, vamos então aí para o próximo slide. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, pessoal, a parte importante do processo de organização das metas, definição e organização das metas, é o processo do continuismo da concretização dessas metas, né? Como que a pessoa pode se organizar para continuar, dar continuidade a uma meta que ela começou, a um objetivo que ela colocou para ela e é o processo que ela já começou ali, né? A gente destaca aqui o processo de principalmente dois elementos que são fundamentais nesse processo do continuismo, que é a motivação e a disciplina. Então, como que a pessoa ela consegue desenvolver a motivação no processo de continuismo das metas? A motivação ela vem a partir dos resultados evolutivos que a pessoa vai adquirindo com aquela experiência. Então, a pessoa ela traça as metas, traça o objetivo,
a partir do objetivo, ela traça as metas para ela e ela vai avaliando periodicamente se ela está conseguindo cumprir aquelas metas. E o processo de cumprimento das metas vai dando um senso de autoeficácia para a pessoa, e a pessoa ela vai tendo resultados evolutivos a partir daquele investimento, daquela progressão. E dessa forma ela adquire uma autoconfiança em relação ao continuismo do caminho que ela está seguindo, né? Ou então a pessoa ela identifica que não é muito bem por ali, ela vai reorganizar o processo das metas dela e vai seguir por outro caminho, mas aí ela investe nesse processo do continuismo de qualquer forma. E aí o processo da autoavaliação para identificar se a pessoa está conseguindo cumprir aquelas metas, para verificar esse resultado evolutivo que ela está tendo, é fundamental nesse processo da autoconfiança em relação à continuidade das metas. E o outro ponto que é fundamental também no continuismo das metas é o processo da disciplina. Então, existe a motivação que a pessoa ela tem que ter para conseguir continuar naquele processo, né, pautado em objetivos e valores, mas tem que existir também a disciplina, porque, sejamos realistas, nem sempre estaremos motivados a seguir determinado caminho todos os dias, né? Então, às vezes, vai bater aquela desmotivação, mas é importante ter disciplina, e a disciplina, ela é pautada principalmente no propósito maior que você tem em relação àquele objetivo. Então, mesmo que naquele dia esteja um pouco mais complicado de você conseguir continuar no processo que você organizou para você mesmo, é importante ter essa visão de conjunto maior, ter a visão mais à frente do propósito que você quer atingir com aquilo, e dessa forma manter a disciplina em continuar concretizando aquilo que você se propôs. Camila, rapidinho, só uma pergunta. Por que tem esse esquilinho aí da Era do Gelo? No slide, a pessoa pode chegar e falar, meu, eu não tô entendendo, né? Essa live, aí de repente tem esse... Eu nem lembro o nome dele. Esse é o Scratch. Scratch, O que ele tá fazendo aí? Ele é o personagem que mais representa o continuismo das metas, de metas que a gente tem, assim, de representatividade, vamos botar assim. E aí ele tem tem constância, né, de propósito, né? Ele quer aquele... Para quem já assistiu a Era do Gelo, ele está sempre ali, né? O filme inteiro, não importa o que esteja acontecendo, pode estar o pior contexto de todos, ele está seguindo ali no propósito dele, que é alcançar aquela nós. E ele passa, acho que os 3 filmes, né? Os 3 filmes tentando alcançar aquela nós, e representa bem o que a gente traz aqui do processo de constância de propósito, né? De você, não importa as adversidades, ter sempre aquela motivação e disciplina para estar ali seguindo em frente. Entendi. Né? E aí tem aqui o processo também, né, de automonitoramento dos indicadores, que é o processo de você estar avaliando os resultados evolutivos que você está tendo dentro daquele continuismo de metas, e a transformação em hábito, né? Então, toda criação de um novo hábito, ela demanda esforço, investimento, e a necessidade, principalmente quando você está instalando um novo hábito, é o processo de recompensas. Então, você, nesse meio do caminho, quando você está estabelecendo um novo hábito para si mesmo, é importante você ter pequenas recompensas ao longo do caminho, seja através dos resultados evolutivos, seja através das metas que você vai alcançando e vai tendo esse senso de autoeficácia reafirmado. Então, é importante essa transformação em hábito, né? E aí a gente vai continuar a discutir mais essa questão do automonitoramento, do hábito, no processo da live que vem, né, de rotina. E aí vai compor esse conjunto de lives que a gente fez para esse final de ano, né? Excelente, muito bom. Eu acho que a gente conseguiu passar bem, assim, pelo menos um panorama, né, desse processo das metas evolutivas, né? Espero que vocês tenham tido algum proveito, né? Todo o conteúdo da Synvex, ele visa esclarecer para esse processo evolutivo, né? E o estudo não acaba por aqui, né? A gente tem muitas lives, tem muito conteúdo na internet, né, sobre
planejamento de vida, sobre programação existencial, sobre juventude e parapsiquismo, né, sobre os mais diversos assuntos e que envolvem, né, esse processo da juventude, do planejamento de vida, né, da inversão existencial, né, e eu acho que, enfim, como talvez, né, palavras finais aí, que acho que a gente já está dando nosso time, né, eu queria deixar esse recado, porque as metas, né, a realização das metas, ela depende dessa constância de propósitos e ela depende também, esse continuismo, né, de você conseguir ver na prática resultado naquilo que você está fazendo. Então, a parte mais importante, que eu acho, de qualquer estratégia, né, evolutiva, é você conseguir identificar a sua prioridade e colocar a mão na massa, né? Porque sem você agir do ponto de vista evolutivo, né, fica difícil de você conseguir visualizar também os resultados positivos da aplicação, por exemplo, da Invex, os resultados positivos, né, de alcançar aquela meta ou de algum, enfim, de algum esforço que foi realizado. Então, a parte mais assim essencial de tudo é a pessoa colocar a mão na massa para ela conseguir visualizar esse crescendo de conquistas evolutivas, né? E a partir daí ela vai ganhando mais confiança e mais realismo, né? Que é o que a gente estava falando. Né? Então, quanto mais você faz, mais você vai saber o que você consegue, o que você não consegue, e você vai conseguindo fazer mais também e planejar de uma forma mais coerente, né? Mais consistente, mais, vamos dizer assim, assertiva a sua própria evolução, a sua própria realidade. Né? Então, da minha parte, eu desejo aí um excelente 2021, cheio de conquistas evolutivas e cheio de desafios evolutivos, né, para vocês, que vocês também consigam aí estabelecer e realizar, né, o máximo possível das suas metas evolutivas, que a gente consiga dinamizar o nosso processo e fazer cada vez mais assistência, né? Camila, é com você para a gente finalizar aí. Então, pessoal, gostaria de agradecer o tempo dedicado aqui a assistir a gente falando. Existe um princípio na Conscienciologia, que é o princípio da descrença, que é não acredite em nada, nem mesmo no que você ouviu agora aqui nessa live, tenha sempre as suas próprias experiências, tire sempre as suas próprias conclusões, a partir de reflexões pessoais. Aqui o nosso objetivo é informar a vocês, dar um pouquinho da nossa experiência, da nossa vivência com o tema, mas o mais importante, as reflexões que são geradas em vocês e o que vocês vão fazer com essas informações que vocês acabaram de receber. E aí, nesse contexto, eu também desejo um ótimo final de ano, um ótimo planejamento de vida, que todos consigam planejar e cumprir as suas metas para 2021. Isso aí, pessoal. Valeu. Obrigadão, Camila. Até Obrigada, mais. Igor. Tchau, tchau.